Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso estudo sobre o livro Eventos Finais, nós iremos ler o capítulo 17, As Sete Últimas Pragas e os Ímpios. Antes de iniciarmos, eu gostaria de lembrar os irmãos que eu vou ler apenas alguns trechos desse capítulo. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia, para que o irmão possa ir direto à fonte, para que o irmão não confie em mim, e sim naquilo que foi inspirado, naquilo que está escrito. E uma outra coisa, antes de nós iniciarmos também, estamos já encerrando a leitura do livro Eventos Finais, faltam só mais 4 capítulos contando com esse de hoje, são 20 capítulos, e nós vamos iniciar uma nova leitura, um novo estudo após esse. E eu deixei uma enquete na comunidade aqui do canal para que os irmãos possam votar entre os livros. Os livros que estão ganhando hoje é Patriarcas e Profetas, os escolhidos na versão linguagem de hoje, e logo depois vem Visões do Céu. Então, o irmão vote lá no livro que o irmão acha que a gente deve estudar, que é mais pertinente, e nós vamos iniciar esse novo estudo assim que esse de Eventos Finais acabar. Então vamos lá, antes de entrarmos diretamente no capítulo, como nós temos feito, vamos ler um verso para dar introdução ao nosso tema. Apocalipse capítulo 16, verso 1 e verso 2. Uma coisa importante. Nós vamos ler esses versos, e no vídeo anterior, se eu não estou enganado, eu falei sobre as sétimas pragas, e eu citei capítulo 18 ou 19, mas não, é capítulo 16 o que nós vamos ler agora. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 16, verso 1 e 2. E eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro, e derramou, e a sua taça sobre a terra, e recaiu uma fétida e dolorosa ferida sobre os homens que tinham a marca da besta e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. Aqui nós vemos que as 7 últimas pragas estão caindo e estão se iniciando. E na primeira praga, ela atinge aqueles que adoravam a besta e aqueles que tinham a marca da besta. Aqueles que aceitaram o governo humano, as leis dos homens acima das leis de Deus. Dito isso, nós vamos ler Eventos Finais, capítulo 17, as 7 últimas pragas, e os ímpios, esses que sofrerão a ira, sofrerão as consequências dessas 7 últimas pragas. Logo o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia, e as 7 últimas pragas estão para ser derramadas. Os raios da ira de Deus estão prestes a cair, e quando ele começar a punir os transgressores, não haverá um período de pausa até o fim. Até o fim. Quando as 7 últimas pragas começarem a cair, começando a punição dos transgressores, não haverá uma pausa até o fim. Essas pessoas que escolheram a lei dos homens, que escolheram abandonar a Deus, que rejeitaram o Senhor, sofrerão a ira até o fim. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Nós vemos aqui que essas pessoas rejeitaram o Senhor, elas tinham oportunidade de escolher e assim não o fizeram. Condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia do Senhor. Hoje nós vivemos o tempo de graça, hoje nós temos a oportunidade de nos arrependermos, hoje nós temos a oportunidade de nos entregarmos ao Senhor. E é isso que devemos fazer, aproveitar a oportunidade que temos hoje. O Senhor já nos deu tantas oportunidades antes. Já tivemos segundas, terceiras, quartas, milhares de chances antes, mas se não aproveitamos essas milhares de chances que passaram com os nossos dias de vida, devemos aproveitar hoje, em que a misericórdia está sendo estendida a mim e a você, hoje que Cristo está chamando, hoje que Cristo está batendo a porta do coração. Não podemos deixar com que isso seja perdido. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final.
Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Prestem atenção. Hoje, a maldade no coração humano está sendo contida para que nós possamos aproveitar a misericórdia. Quando vamos dizer assim, essa contenção da maldade não mais existir, os seres humanos que rejeitaram o Senhor, que aceitaram a lei dos homens, estarão completamente à mercê de Satanás. Estarão agora sendo completamente usados e submissos a ele, sem mais o Senhor para conter a maldade de Satanás. E quando ele começar a agir com todo o poder que tem sobre as pessoas que agora estão totalmente desamparadas da proteção do Senhor, o mundo se envolverá numa ruína mais terrível do que a que sobreveio sobre Jerusalém. Se o irmão tiver o interesse de ver como foi a destruição de Jerusalém, dê uma pesquisada, que foi uma coisa terrível. Os soldados cercaram a cidade, deixaram as pessoas morrerem de fome, onde eles tinham que agora começar a comer até os próprios filhos. Aqueles que tentavam fugir eram crucificados, e aqueles que estavam dentro da cidade viam aqueles que eles amavam sendo crucificados, até o momento que o exército invadiu a cidade e matou a maioria. Poucos conseguiram se salvar, invadiram o templo e mataram muitos à espada, onde o sangue escorria pelas escadarias do templo daqueles que foram mortos. Uma ruína mais terrível do que essa está para sobreviver sobre o mundo. E eu e você, se não nos colocarmos no esconderijo do Altíssimo hoje, enquanto temos oportunidade, estamos em risco de sofrer tudo isso e muito pior, sermos controlados pelo grande adversário do Senhor. A glória de Deus é ser misericordioso, cheio de clemência, benignidade, bondade e verdade. Mas a justiça manifestada em punir o pecado é tão verdadeiramente a glória do Senhor como a manifestação de sua misericórdia. No vídeo anterior, um irmão veio comentar falando que nunca haverá um fim do tempo de graça, que sempre haverá salvação. Eu entendo que esse irmão não acredita que pessoas irão se perder. Não acredita que haverá uma morte para os pecadores que rejeitaram o Senhor. Mas aqui nós vemos, da mesma forma como o Senhor é benignidade, é bondade, verdade, é amor, é justiça também. Não dá para você amar e permitir o pecado. Haverá justiça. E assim como a misericórdia do Senhor é amor, a justiça também é amor. A graça e a misericórdia descerão então do trono e a justiça tomará o seu lugar. Aquele a quem seu povo tem esperado assumir a função a que tem direito, a de juiz supremo. Nós aguardamos isso, que o Senhor venha julgar, que o Senhor venha nos salvar. Isso só vai acontecer quando cessar o tempo de misericórdia, quando fechar a porta da graça, para que o Senhor possa agir como juiz e fazer justiça hoje. Nós que tanto sofremos nesse mundo pecaminoso, hoje nós que vemos tanta injustiça, onde o nosso coração chora, clama de vir tanta maldade fora e também dentro do templo do Senhor. O Senhor fará justiça, o Senhor irá nos chamar de bem-aventurados, de abençoados, porque nós temos
essa fome de justiça, porque nós almejamos justiça e almejamos que o nosso Senhor faça justiça por nós. Não faremos nós justiça com nossas próprias mãos, colocando a vontade do homem acima dos outros. O Senhor fará justiça e temos que confiar nisso. Em nosso tempo, o amor de Deus é retratado como sendo de tal natureza que o impediria de destruir o pecador. Há pessoas que acreditam nisso. Inclusive tem um filme na Netflix de um pastor, de onde surgiu essa ideia lá nos Estados Unidos, que ele não conseguia ver o Senhor fazendo justiça, e aí todos serão salvos, não importa o que você faça. E aí a pessoa vive a vida inteira em pecado. Aí ela continua adulterando, continua roubando, continua matando. E acha que vai ser salva porque o Senhor é amor, o Senhor não vai punir o pecado. Blasfêmia, mentira, engano satânico para afastar as pessoas de se entregar completamente ao Senhor. Os homens raciocinam de acordo com seu próprio padrão inferior do direito e da justiça. Não podemos nos colocar no lugar de Deus e dizer como Deus deve agir. Deus é Deus e Ele vai agir como Deus age. E não é como eu e você achamos que Ele deve agir. Ou como eu e você queremos que Ele haja. Somos incapazes de compreender completamente a mente do Senhor. Pensavas que eu era teu igual. Salmo 50, verso 21. Muitas vezes nós pensamos que nós éramos iguais a Deus. Eles avaliam a Deus por si mesmos. Calculam como agiriam em determinadas circunstâncias e decidem que Deus procederá do modo como imaginam que eles fariam. Deus não vai agir conforme nós pensamos, Deus não vai agir conforme nós queremos, Deus vai agir conforme Ele disse que o fará. Ele disse que vai punir o pecado, que vai acabar com o pecado, não vai sobrar nem raiz nem ramo, que vai fazer justiça a nós. Mosquito. Talvez seja feita a alegação de que um pai amoroso não quereria ver seus filhos sofrendo o castigo divino pelo fogo, enquanto tivesse o poder de livrá-los. Mas Deus, para o bem de seus súditos e para a segurança deles, punirá o transgressor. Deus não atua no mesmo nível que o homem. E nós muitas vezes temos essa ideia de que nós, como pais, não puniríamos o nosso filho da mesma forma como a Bíblia diz que Deus o fará. Mas Deus o fará por amor de nós, salvos, e por amor também daqueles que assim escolheram, porque seria uma miséria eterna para eles viver uma eternidade onde eles rejeitaram aquilo, onde eles não gostam, onde eles não suportam. Imagine uma pessoa que odeia Deus, que odeia a palavra, não pisa o pé na igreja, não canta um louvor, está a eternidade no céu, onde todos estão cantando e adorando ao Senhor. Uma tortura eterna, um inferno eterno para ela seria isso. Quem dirá que Deus não fará o que Ele disse que irá fazer? Quem sou eu e você para falar que o Senhor não vai fazer se Ele já disse que assim fará? Vai trazer justiça, fará justiça, e assim há de acontecer. Se o Senhor disse que fará, por que Ele não fará? E aí o irmão pode pegar aqui um exemplo, né, dos ninivitas. Mas os ninivitas, eles se arrependeram. Eles mudaram o curso da sua história. E assim eu e você, se não queremos que os juízos do Senhor caiam sobre nós, temos que seguir o exemplo dos ninivitas. Mudar o curso da nossa história, nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado e confiar que o Senhor nos perdoou, porque Ele nos perdoou, porque Ele disse que perdoará qualquer pecado confessado. Confessado e abandonado. Não adianta falar da boca para fora, confessar da boca para fora, pedir perdão da boca para fora e continuar na mesma prática. Alguém que se arrepende, vive em novidade de vida, não continua na mesma prática,
É o poder de Satanás que está em atividade no mar e na terra, causando calamidades e aflições e arrebatando multidões para manter o domínio sobre sua presa. No mar e na terra, causando calamidades e aflições. Hoje, as destruições que nós vemos que acontecem no nosso mundo têm o dedo de Satanás, fazendo o homem destruir a natureza, fazendo o homem agir de forma predatória, fazendo o homem manipular os elementos da natureza. Tudo para ter domínio, tudo para colocar o ser humano em medo. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Hoje os ímpios têm proteção contra Satanás. Hoje não estão completamente nas mãos dele, porque o Senhor está protegendo, porque o Senhor está clamando, porque o Senhor está buscando aqueles que estão aí fora perdidos. O Senhor não quer que ninguém se perca e ele busca e ele atua para que isso aconteça. Mas o coração de pedra, aquele que rejeitou o Espírito Santo, que se fechou para si mesmo, rejeitando ao Senhor, retira o Espírito. Haverá um momento, quando a porta da graça se fechar, que o Espírito Santo não mais vai proteger essas pessoas, porque elas já escolheram, elas selaram o seu destino, tomaram a sua decisão de rejeitar ao Senhor, de rejeitar o chamado do Santo Espírito. E assim estão completamente entregues nas mãos do maligno. Quando nós lemos esse texto, nós temos que ter a ciência de que eu posso estar rejeitando o Espírito Santo em minha vida, de que eu posso estar me colocando neste perigo de ficar desabrigado da proteção do Espírito Santo. Eu e você precisamos olhar para nós, não para aqueles que estão ao redor, porque nós muitas vezes lemos um texto e colocando a aplicação, irmão tal não está mais indo para a igreja, irmão tal está fazendo isso. E eu, Senhor, o que eu posso estar fazendo que estou impedindo que o Teu Santo Espírito trabalhe completamente em minha vida e que a palavra do Senhor se cumpra e que eu me torne alguém imaculado, que transpareça o caráter de Cristo, porque é esse o trabalho que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida. E se não faz, se assim não está, é porque eu estou resistindo ao Espírito Santo. Precisamos avaliar melhor a nós mesmos. Um único anjo destruiu todos os primogênitos dos egípcios, enchendo a terra de pranto. Quando Davi ofendeu a Deus por contar o povo, um anjo fez aquela terrível destruição pela qual seu pecado foi punido. O mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos quando Deus ordena será exercido pelos maus, quando ele o permitir. Quando Deus permitir. Quando Deus retirar o Santo Espírito de interceder, de proteger aqueles que escolheram estar insistentemente ao lado de Satanás. Da mesma forma como os anjos de Deus agem com grande poder, os anjos de Satanás, os anjos caídos, irão agir com poder semelhante em cima daqueles que se entregaram às trevas. Há agora forças preparadas e que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem a desolação por toda parte. Os demônios estão esperando ansiosamente por esse dia para causar a destruição na vida do ser humano, a destruição no planeta Terra. Mas o Senhor está o segurando. O Senhor não deu autorização. O Senhor está dando um tempo de misericórdia a mim e a você. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira, que sem mistura se ameaçará fazer cair sobre os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. As pragas que sobrevieram ao Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo, precisamente antes do libertamento final do povo de Deus.
As mesmas pragas, os mesmos sinais que aconteceram lá, das formas tão incríveis que afetaram os egípcios, estão preparadas. Foi como uma prévia às 10 do Egito, com as 7 últimas que estão para vir. Só que serão mais terríveis. E o Senhor está aqui, dizendo que essas pragas virão antes do libertamento final de seu povo. E elas só irão cair sobre os ímpios. Assim como no Egito, as pragas caíram sobre os ímpios, sobre os egípcios, e nada com o povo de Israel, com os hebreus. Da mesma forma, no tempo final, os filhos de Deus verão as pragas, mas não serão atingidos por elas. Enquanto aqueles que escolheram as trevas serão atingidos e sofrerão as consequências das suas escolhas. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então vieram as 7 últimas pragas. Essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos. Eles pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles. E que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Os ímpios, sofrendo as consequências das pragas, acham que é culpa dos justos, porque eles não aceitaram a lei dos homens e fizeram a vontade do Senhor. E agora as pragas caem todas sobre eles que fizeram a sua escolha longe do Senhor. E agora perseguem mais fortemente os justos. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Nesse tempo em que estaremos sendo perseguidos para nos matarem, onde estaremos clamando ao Senhor, é o Senhor que irá nos livrar, é o Senhor que irá nos suster, é o Senhor que estará nos protegendo de todo o mal. Mas cabe a mim e a você fazermos a nossa escolha hoje, ao lado do Senhor. Não adianta eu querer chegar naquele dia e clamar ao Senhor. A minha escolha é agora ao lado do Senhor. Essas pragas não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. As pragas não serão universais, não acontecerão no mundo inteiro. Nós temos uma praga que a água se transforma em sangue. Se todo mundo, a água tivesse transformado em sangue, iria matar todo mundo. Serão pragas em locais específicos. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto. E enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento, enquanto para uns a tristeza e a dor, para outros a alegria e a esperança, a libertação. Ao mesmo tempo que as pragas é essa angústia, essa tristeza, essa destruição para uns, é a esperança de livramento para outros. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando as 2 tábuas de pedra dobradas, uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por ele trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. Agora o Senhor manifesta publicamente a todo mundo qual que é a regra do juízo.
a sua santa lei. Através da sua santa lei, o Senhor irá julgar. E ali veremos salvos e perdidos. Um ponto importante aqui. Com base na lei, todos seríamos perdidos. Mas pelo sangue de Cristo, aqueles que se arrependem, confessam seus pecados, se entregam ao Senhor, têm ao lado do seu nome no livro escrito perdão, perdoados. Assim, espero que eu e você estejamos, que eu e você nos entreguemos ao Senhor hoje para sermos perdoados, para sermos salvos. A mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos breves, compreensivos e autorizados apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Não importa se a pessoa só conhece o inglês, só conhece o português, só conhece o espanhol, só conhece o francês, só conhece o russo, o japonês, o chinês. O Senhor vai fazer de uma forma clara que todos verão as 2 tábuas, todos verão a escrita em fogo e todos entenderão que a base do juízo de Deus são os 10 preceitos divinos que Ele nos deu. Todos irão compreender, todos irão ver na sua mente, vão se lembrar de quando tiveram contato com isso e assim rejeitaram ou assim aceitaram. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões, então, estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam. E vós sois a causa de nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores, aqueles mesmos que mais os admiravam. Pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles, e as mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. As pessoas se revoltam de tal maneira que agora vão atrás dos seus líderes religiosos que os levaram ao engano. Mas aqui é um ponto importante. Eles não foram enganados, eles tiveram contato com a verdade e assim resolveram rejeitar, seguindo aos preceitos de seus líderes, dos seus pastores, dos seus bispos, de quem quer que seja, rejeitando aquilo que está escrito. E aí agora eles colocam a culpa nesses homens que estavam à frente, nesses líderes religiosos, e vão atrás deles, ao invés de ir atrás do povo de Deus, achando que assim haverá perdão para a sua transgressão. O mundo terá esquecido a admoestação e as advertências de Deus, como aconteceu com os habitantes do mundo no tempo de Noé e também como os moradores de Sodoma. Eles acordaram com todos os seus planos e invenções de iniquidade, mas de repente choveu fogo do céu e consumiu os ímpios habitantes. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Muitas vezes eu e você estamos esquecendo dos preceitos divinos, esquecendo das admoestações que estamos recebendo, esquecendo daquilo que nós já lemos, daquilo que nós vivemos no passado e estamos andando em caminhos de trevas hoje. Hoje é o tempo de nos arrependermos. Hoje é o tempo de mudança. Quando eu estava preparando a introdução antes de ler Apocalipse 16, eu estava com esse texto em mente, de ler justamente esse texto. Eu vou ler com os irmãos porque é importante. Vamos lá, Mateus 24, verso 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca. E então os souberam até que veio o dilúvio. Não os souberam até que veio o dilúvio. E os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e outro deixado. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Pessoas que receberam a advertência divina. Uma tomada e outra deixada. Eu e você que recebemos a advertência divina. Se assim rejeitarmos, estaremos vivendo nossas vidas normais até o ponto que Cristo voltar e nós nos encontremos com a perdição eterna. Por isso, hoje, precisamos ouvir a voz do Senhor. Deixar de rejeitar tudo aquilo que tenho rejeitado já há tanto tempo e fazer a vontade do Senhor hoje. Para a gente encerrar o nosso último texto. A inimizade de Satanás contra o bem manifestar-se-á cada vez mais. E nós vemos isso hoje. Cada vez mais o mundo, cada vez mais mal, cada vez mais destrutivo, cada vez mais violência, cada vez mais degradado. Ao conduzir ele em atividade suas forças, em sua última obra de rebelião, e toda alma que não esteja inteiramente entregue a Deus e não seja guardada pelo seu poder divino, fará uma aliança com Satanás contra o céu e se unirá na batalha contra o governador do universo. Toda alma que não estiver inteiramente entregue a Deus vai se unir a Satanás nesse tempo. Toda alma que hoje luta porque não quer aceitar a verdade, luta porque não aceita certas coisas, porque quer fazer da sua própria cabeça, sua própria vontade. Toda alma que tem rejeitado o Senhor será assim mais um a entrar nas fileiras do exército adversário, nas fileiras do exército de Satanás. Que eu e você, por conhecermos a palavra, que eu e você, por entendermos o tempo que estamos vivendo, clamemos mais para que o Senhor derrame o seu Santo Espírito sobre nós, para que o Senhor faça essa transformação em nossas vidas, para que não sejamos eu e você aqueles que estão rejeitando o Espírito Santo, para que não sejamos eu e você aqueles que estão colocando desculpas para fazer a vontade do Senhor, para que não sejamos eu e você o joio no meio do trigo. Cada vez mais dá para ver a diferença entre um e outro, mas ainda são muito parecidos. Vão na mesma igreja, usam as mesmas roupas, falam palavras doces, mas um, em algum ponto, tem rejeitado a vontade do Senhor, enquanto o outro tem sido inteiramente fiel. Que eu e você sejamos esses fiéis, esses que não abandonam o Senhor. Que essa seja a minha e a sua entrega hoje. Uma entrega completa ao Senhor, sem nenhum resquício. Não pode ser aquela entrega parcial. Não posso estar em cima do muro. Precisa ser uma entrega completa. Vamos encerrar por aqui, lembrando só aos irmãos, se chegaram até aqui, vai lá na comunidade aqui do canal, vota no próximo livro que nós vamos estar estudando, aquele que tiver mais votos. Nós vamos estudar assim que terminarmos esse. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que eu não trouxe aqui que o irmão ficou com dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. E os pedidos de oração, nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Pai amado, por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade,
por podermos, Senhor, abrir Tua palavra e estudar, Senhor amado. Pai querido, nós compreendemos que virão pragas sobre essa terra, Senhor amado. Uns serão tomados por elas e outros serão guardados, porque o Senhor há de guardar. Que possamos, Senhor, que a nossa entrega seja completa a Ti, para que essas pragas não nos atinjam. E quando nós virmos elas, Senhor, seja um sinal de que a nossa redenção, que a nossa liberdade desse sofrimento terrestre estão próximos, que o nosso Salvador está prestes a vir, Senhor amado. Pai querido, por favor, toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor amado. Por favor, Senhor, que possamos, enquanto estivermos aqui, termos forças para trabalhar, para pregar o Evangelho, para que mais pessoas estejam ao Teu lado, que mais pessoas se entreguem a Ti, Senhor amado, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor amado. Por favor, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.